Olá, pessoas. Eu sou a Kenny, estou aqui com o Bertaldo. Boa tarde, gente. E vamos iniciar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos conversar com um amigo nosso que já esteve aqui na Ânima, Henrique Lima. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Kenny. Tudo bem, Bertaldo. Uma honra voltar aqui ao podcast e poder falar desse tema tão importante. Muito bem. Então, Henrique é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Rio e faz um trabalho assim maravilhoso falando sobre a questão agora que está rolando aí aqui no Brasil sobre a legalização do aborto. Antes eu vou dizer que o Henrique Lima já esteve aqui com a gente, contou toda a história de conversão, ele era protestante, como ele se tornou católico. É belíssimo o podcast, vale a pena depois vocês assistirem, só dá aí uma olhada aí no nosso canal do YouTube que está lá. E vocês vão ver a maravilha. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre essa questão dessa lei aí que estão querendo aprovar contra o aborto, porque o Henrique entende assim, muito disso, muito. Então, a gente precisa assim, desvendar, até para a gente poder entender e saber o que a gente pode fazer em relação a isso. Tem, então, Henrique, essa lei que estão querendo aprovar, uma tal de, como é que é? ADPF 442, que fala, eu não sei se é legalização, se é descriminalização, alguma coisa em relação ao aborto. Você pode explicar para a gente o que é? Então, a ADPF, né, no caso essa ADPF 442, o que é, primeiro, vamos entender o que é uma ADPF. Ação de descumprimento de preceito fundamental. É isso que significa essa sigla ADPF. Ação de descumprimento de preceito fundamental. O que é essa ação? É uma ação judicial, né, para início de conversa, e ela é uma ação prevista na Constituição Federal, intentada perante o Supremo, e ela serve para questionar a constitucionalidade de leis anteriores à Constituição Federal, que é justamente o caso do Código Penal. Onde é que está a criminalização do aborto no Brasil? No Código Penal, que é da década de 40. Então, por ser anterior à Constituição, a ação constitucional adequada para questionar a constitucionalidade do que está ali no Código Penal é justamente a tal da ADPF. Tá? E aí, essa ADPF 442, que foi ajuizada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o que eles querem? Eles querem que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade da criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ou 3º mês de gravidez, se preferirem. Mas por quê? No Código Penal passado era assim? Não, no Código Penal que está vigendo agora, o aborto é crime. Sim. Sempre é crime. Só há duas escusas absolutórias para o caso do aborto, que é o risco de vida e o estupro. O que é escusa absolutória? Algo continua sendo crime, porém não é punido. É exclusão da punibilidade. Né? Então, assim, o aborto é sempre crime, porém não é punido nesses dois casos, como, por exemplo, quando existe o furto de filho contra pai. Esse furto só não é punido, mas ele continua sendo crime. Por uma questão de política criminal, se entende que não se deve puni-lo. E assim também no aborto, quando ele é realizado em caso de estupro e em caso de risco de vida para da mãe, quando a mãe está em hemorragia em ato, gravidez tubária, por exemplo, está sangrando, e para salvar a vida dela, que está em hemorragia, o médico faz uma intervenção, embora ele não queira, né, abortar aquela criança. O aborto é uma decorrência da finalidade principal do procedimento, que é salvar a vida da mulher. Né? O caso de estupro é um caso à parte, né? Tem outros problemas envolvidos nele, mas, trocando em miúdos, o Código Penal, ele criminaliza o aborto e, depois disso, vem a Constituição em 1988. Sim. Código Penal na década de 40, em 88 vem a Constituição, e aí o argumento principal da ADPF é que esses dispositivos do Código Penal que criminalizam o aborto não foram recepcionados pela Constituição ou pelos valores que a Constituição traz. Trouxe em 88. Né? Então, essa é a tese deles. E aí eles estão pedindo a legalização do aborto até o 3º mês. E essa proposta é feita pelo PSOL? Pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Mas alguma coisa tem a ver com o PT com isso?
Porque explicar por que da minha pergunta, né? Porque aí começou, porque o Lula vai ganhar e o Lula e o PT são a favor do aborto e aquela coisa toda. Tem alguma coisa o PT a ver com isso? Não tem a ver? O Lula entra nisso, não entra? O PT entra? Como é que é a história? Então, a questão do PT é um pouco mais complicada, porque o PT, assim, a ala progressista da igreja participou lá nos primórdios da fundação do PT, né? Então existe ali uma linha, embora seja da teologia da libertação, mas que é pró-vida. Então o PT ele fica um pouco mais ambíguo nesse debate. O PSOL não, ele se compromete com o aborto. Entendi. Embora o PT já tenha aprovado em resoluções internas de congressos do PT, né, enunciados que dizem que o aborto é um direito, um suposto direito da mulher. Né? Então, o partido ele sim está comprometido com isso. Né? Mas, por acaso, esta DPF ela foi ajuizada por um outro partido, que é o PSOL. Mas eu tenho dúvida ainda. A gente está avançando, mas eu quero voltar. Claro. Como advogado, eu quero voltar na dúvida. Nós estamos dizendo que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E que em 1988 tem a Constituição e que não recepciona o que deveria recepcionar ou não. Esse ponto não está claro para mim do que veio de 1940 para cá que não foi recepcionado. Então, aí qual é a tese central deles? Eles vão alegar que esses artigos do Código Penal que criminalizam o aborto ofendem alguns preceitos fundamentais da Constituição. Não é a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Sim. Então, eles vão dizer que a criminalização do aborto pelo Código Penal fere os seguintes preceitos da Constituição Federal: dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, proibição da tortura, direito à saúde, etc. Então, eles elencam um rol de preceitos fundamentais da Constituição Federal e dizem: o fato de o aborto ser crime fere esses preceitos que a Constituição consagrou em 1988. Está dando nó na minha cabeça, porque, na realidade, para mim, seria o contrário, não é? Ou seja, o que a Constituição recepcionou e o que a Constituição protegeu como direito à vida, então como é que o cara está arguindo um negócio desse? Ele deveria continuar na criminalização realmente do aborto e não permitindo e não querendo fazer um voto que leve a uma consagração do contrário, ou seja, da permissão do aborto até o 3º mês de gestação, 12ª semana. Ou estou enganado? Está certíssimo, Bertaldo. E é essa mesma conclusão a que chega qualquer pessoa sensata. Porque de cara aqui nós já vemos que o conteúdo real desses preceitos, esses que eu acabei de citar, tá, que são preceitos reais, verdadeiros, muitos dos quais são princípios também da doutrina social da igreja. Nós não negamos esses preceitos. Só que de cara aqui, quando eles são invocados aqui pela DPF, nós já vemos que o conteúdo real deles foi completamente esvaziado, de modo que eles viraram palavras talismãs que são usadas para embelezar falsos discursos vazios. Por exemplo, é inacreditável que, dentre esses preceitos fundamentais que eles citam, né, está o direito à vida. Mas como assim? Né? Isso que confunde. Contraditório. Mas ninguém totalmente. entende nada. Ninguém entende nada. Como é que o direito à vida é invocado justamente para negar o direito à vida do nascituro, do embrião, do feto? E outra, eles citam aqui também proibição da tortura. É inacreditável que o princípio da proibição da tortura, que é um princípio constitucional, seja invocado justamente para submeter à tortura isso que eu ia falar. o bebê que vai ser abortado. Inclusive, na última vez, a primeira vez que você veio aqui, você até viralizou em outras páginas um corte, né, que a gente fez, você falando exatamente dessa parte, como os bebês são torturados quando eles são sugados por partes, quando são decapitados. Então, assim, eles estão falando de algo que o bebê ele vai sofrer, que é a tortura. Exatamente. É totalmente contraditório isso. Totalmente contraditório. Então, por exemplo, essa técnica, né, que eu creio o seguinte: quando nós descrevemos aquilo que pretende, aquilo que está sendo defendido, descrevemos aquilo que pretende ser legalizado, que as pessoas estão pretendendo legalizar, essa descrição, quando nós dizemos o que é a coisa, isso nos liberta.
porque nós sabemos o que é de fato. Senão a discussão fica muito abstrata. Isso. Aborto para lá, aborto para cá, mas o que é, na realidade, um aborto, né? Então, os últimos casos midiáticos que tiveram grande repercussão, Santa Catarina, Espírito Santo, da menina que engravidou e tudo mais, ali, qual é a técnica que foi usada? Uma injeção de cloreto de potássio que o médico introduz na barriga da gestante e alcança o coração do bebê. Pela barriga? Sim, essa agulha penetra no coração do bebê. Tá? E quando o cloreto de potássio é injetado na criança e alcança o coração dela, o efeito disso é parar o coração da criança. A criança tem uma parada cardíaca instantânea. E então, óbvio, ela vem a óbito. E se ela for muito grande, ela é removida aos pedaços. Então, uma tesoura cirúrgica é introduzida, o bebê é esquartejado, né? Os bracinhos, as perninhas são cortadas, o tronco é esfacelado, a cabeça é esmagada, para que seja mais confortável a retirada desse bebê que acabou de ser assassinado. Então, é assim. E ele é removido aos pedaços. Que horror. É isso que querem legalizar. Você está falando com 12 semanas, não é isso? Sim, o então, bebê... olha aqui, que inclusive está na sua lapela. Esse aqui é um botãozinho de um pé de um bebezinho, de um feto de 10 semanas, que eu vou mostrar aqui. Está aqui a minha mão que está aqui embaixo para pegar a dimensão. Mas o pezinho todo pronto. Gente, é um bebê Formado. Mesmo que não tivesse formado, tivesse ainda lá no iniciozinho. Mesmo que fosse o primeiro dia. É chocante isso aqui. Sabe o que me parece? Quando você estava falando aí, me veio à cabeça o diálogo da serpente com a Eva. A Eva sabia muito bem que não podia pegar do fruto do bem e do mal, do conhecimento. E a serpente disse, não, tranquilo, pega ali, é só uma coisinha, você vai dar uma mordidinha, vai ser ótimo. Aí o Adão veio meio ressabiado e disse, olha, eu já comi, é tão bom, vai também. Ou seja, é pegar uma coisa maligna, uma coisa que vai levar à morte, e nesse caso, há um homicídio, talvez eu acho que o homicídio mais grave que exista seja esse. Vocês podem ter gravidade de homicídio, mas enfim, matar uma criança no ventre materno, para mim é uma aberração do demônio e de todos os que fazem, que devem estar pactuados com ele, no mínimo. Então, assim, me vem à cabeça isso, quer dizer, os caras escrevem um texto lindo, que é recepcionado pela Constituição de 88, é o direito à vida, é o direito a isso, é o salário mínimo, tem que pagar também férias, recreação, viagens, é tudo uma doideira que não acontece. Não é isso? Está lá, escrito. Inclusive que o salário mínimo deveria dar para isso, né? Para se manter e ainda ter férias. E, no final das contas, é um assassinato. É pegar uma criança... Eu queria muito fazer aqui na Ânima, a gente ainda vai fazer isso. Nós vamos fazer um vídeo para ilustrar essas coisas. Mas não um vídeo apenas daquilo que eles gostam de chamar de aborto, que seria quase nada, de uma criança que está no ventre materno. Vamos fazer um vídeo de muitas crianças andando até os... Por exemplo, eu sou filho, meu pai está vivo ainda. Então, até um sujeito de 56 anos ser conduzido e entregue a algum local onde vão matá-lo. É a mesma coisa matar uma criança de um dia ou um sujeito de 56 anos. É a mesma mãe levando para o mesmo cara assassinar. Sei lá, tá dentro da barriga, a pessoa não vê, por isso? Tipo, sei lá, não dá para entender. Né? Por isso que o aborto é chamado de holocausto silencioso, né? É o maior genocídio da história, porém é o mais discreto e o mais silencioso, né? Porque quando o bebê é acossado pela tesoura cirúrgica, ele emite como que um grito silencioso. Ele está ali dentro, né, no líquido amniótico, e nós não conseguimos ouvir. Mas se nós acompanharmos um aborto pelo ultrassom, né, e o Dr. Bernard Nathanson, quando ele passou, ele era um médico aborteiro, quando ele passou a acompanhar os procedimentos de aborto com ultrassom, quando veio essa tecnologia, ele deixou de ser abortista, porque ele ficou chocado com o que ele viu. O bebê se encolhia num cantinho do útero e abria a boquinha como se estivesse gritando de dor.
E estava gritando de dor. Nós é que não ouvimos. Então, o aborto é o grito silencioso do bebê, né, que é torturado e submetido a esse procedimento, né, atroz. É porque nós estamos discutindo aqui o aborto, entre aspas, legal, né? É assim, claro. Mas e quantos milhões são feitos na ilegalidade? Porque essa turma aqui está tentando falar de um previsto em lei. E eles querem aumentar as hipóteses, né? Por exemplo, quando eles perceberam que eles não iam conseguir legalizar o aborto via parlamento e no judiciário ia demorar mais do que eles gostariam, eles começaram a pegar as duas escusas absolutórias, o estupro e o risco de vida, e começaram a dar interpretação elástica às duas. Então, exemplo, risco de vida virou qualquer risco remoto, que não é atual. Espirrou, ou então risco de entrar em depressão. A mulher ficou muito deprimida porque era uma gravidez indesejada, ela não queria aquele bebê. Né? E isso pode levá-la a uma depressão grave, que pode levar no futuro a um suicídio. Portanto, está justificado o risco de vida. Né? Querem dizer isso, que o risco de vida é qualquer risco remoto, quando, na verdade, o que a legislação exige é que seja um risco atual, real. Por exemplo, uma hemorragia em ato. E, no caso do estupro, né, o estupro foi alargado, o conceito de estupro, né, foi alargado, né, que é a conjunção carnal, né, mediante violência ou grave ameaça, é a definição da lei, foi alargado para ser qualquer relação sexual não consentida. E a mulher pode dizer, não, naquele dia eu não estava muito afim, mas eu acabei cedendo, então, na verdade, eu não queria. Isso é análogo a um estupro. Quando não existe interpretação elástica em direito penal, tem que ser restritiva. Qualquer estudante de primeiro período sabe disso. Óbvio. Né? Então, eles estão alargando as escusas absolutórias, que é a ausência de punibilidade naqueles casos que o Código Penal prevê, tá? Enquanto eles tentam legalizar a via suprema. Assim, deixar claro para as pessoas que nem num caso de estupro, porque ali acabou sendo gerada uma vida. A gente conhece uma pessoa que a irmã dele adotou uma criança que foi fonte de... acabou concebida por um estupro. A mãe era muito jovem, tinha 12 anos, a família deu para adoção a criança, essa família adotou. Está um rapaz aí já formado, feliz da vida, bem resolvido, fazendo concurso para virar juiz e super feliz com a família e tudo mais. Olha, a vida foi adiante. E eu não vou julgar essa família que não ficou com essa criança. Ok, mas não mataram. Pois é. E deram para adoção. Exato. Se eu for ver, qual é a fila de adoção que você tem no Brasil para adotar a criança? É gigante. Gigante. É gigante. Então, ainda mais quando é bebezinho, que eu sei que muitas famílias preferem bebezinho. Nasceu bebezinho, toma, ok, dá para adoção, entendeu? Mas o egoísmo é tão maior que você fala, não, eu vou acabar com isso aqui porque eu não quero ficar pensando o que seria, que está na casa de alguém, que está com outra pessoa. Pelo amor de Deus, né? Mas em que situação se encontra essa ADPF 442? Então, Bertaldo, o que acontece é o seguinte, ela é de relatoria da ministra Rosa Weber. E a ministra vai completar agora, né, no mês de outubro, vai completar 75 anos e ela vai sair na aposentadoria compulsória. E aí já se comenta nos bastidores que ela quer pautar essa DPF, que está sob a relatoria dela, antes da aposentadoria, para que ela possa dar um voto emblemático, né, antes de sair, já que é uma ação... um voto, para mim, emblemático seria um voto contra. Voto contra, né? Mas nós sabemos que ela vai votar a favor. A favor? A favor, porque ela já votou a favor do aborto. Eu vou citar esse caso, né, mais para frente. E nesse caso, que foi um habeas corpus do Rio de Janeiro, ela votou a favor do aborto, dizendo justamente que o aborto não era crime até as 12 semanas. Né? Então... veja que na mentalidade... Ministra Rosa. E veja que na mentalidade dessas pessoas, né, que são a favor do aborto, que estão fazendo de tudo para legalizar o aborto, eu acho muito significativo que o Bertaldo tenha citado, né, assim, essa coisa demoníaca, satânica que é o aborto. Porque onde existe satanismo, existe sacrifício humano. Exatamente. E o aborto é um sacrifício humano. O diabo se regozija com o aborto. Com certeza. Felicidade quando ele vê um país aprovando uma lei, porque aí vai ser aborto em cascata.
o Olha aborto isso. está associado, o sacrifício humano está associado ao satanismo sempre, desde sempre na história humana. Então eu ficava me Sim, perguntando. inclusive, Henrique, eu já vi depoimentos de mais de um satanista de alto escalão dizendo exatamente isso, que o que mais agradava o demônio e que todos os rituais satânicos tinha uma mulher abortando no meio do ritual e sendo oferecido aquele bebê em sacrifício, com 9 meses. Olha aí, Eu já Olha vi aí. mais de um satanista falar isso. confirmando o que nós estamos falando aqui. É isso mesmo. Porque você vê, olha, eu ficava me perguntando, por que essa obsessão tão grande? Eles não estão ganhando dinheiro. Se fosse uma obsessão assim para ganhar dinheiro, para ficar rico, você até entende, né? A avareza e tudo mais. Mas eles só estão gastando dinheiro, eles botam dinheiro nisso, nessa tentativa insana de querer legalizar o aborto no mundo inteiro, em diversos países, não é só no Brasil. Né? E em muitos lugares eles conseguem. E o porquê essa obsessão? O que eles ganham com isso? Né? Além de controlar a população, diminuir o ritmo de crescimento populacional, etc. E aí eu pensei, bom, o diabo tem interesse nisso. O diabo os move a isso. Certamente. Né? E outro dia falava, a Certamente. gente foi numa missão com Nossa Senhora de Fátima, em Pouso Alegre, estamos voltando dela agora. E eu dizia lá o seguinte, né? A irmã Lúcia, ela fala do combate final na aparição de Fátima, que é contra a família. Mas o contra a família não para na família. Por quê? Porque quem gera também a igreja é a família. Se você olhar de onde vêm os padres, ou de onde vem o sustento da igreja, vem também da família, ou vem da oferta que é feita pela família, ou dos filhos que viram sacerdotes e que viram bispos, para a continuidade da igreja. Então, uma das obsessões que o demônio tem a respeito de não ter nascimentos é porque para cada, eu não tenho a estatística, mas digamos que para cada 10 mil nascidos tem um padre, digamos assim, ok? Eu não acho que 1.000 é muito, né? Mas uns 10 mil no dia de hoje, ou 50 mil, né? Tem um padre. Então, quanto mais ele diminui isso, ele tenta diminuir também a chance de padres e a chance de Eucaristia e a chance de perdão dos pecados. Isso é um plano que vai muito além. Inclusive, qual foi a mulher que abortou e que teria abortado um papa, que você falou da outra vez? Não, isso é da história de história verdadeira, né? Do Padre Pio. Sim. Né? Que Padre Pio, uma mulher foi se confessar, né? Para quem não conhece a história, Padre Pio foi confessar uma senhora e essa senhora confessou, ele falou assim, mas acabou a sua confissão? Ela falou, acabou. Não, não acabou não, ele disse. Né, com toda aquela santidade de Padre Pio, você volta aqui amanhã que você vai pensar direitinho. Eu sei que a mulher voltou no dia seguinte e aí ele falou, então, e você se lembrou de alguma coisa? Eu acho que ela não lembrou direito, eu não estou sabendo exatamente esse meandro da história, mas a história no final é a seguinte. Ele vira para ela e fala assim, então agora fecha o seu olho, qual é a cena que você está vendo? E ela viu um papa sendo saudado na Praça de São Pedro, muita gente feliz, acenando, aquela coisa toda. E aí ela relatou, eu estou vendo um papa, ele está sendo saudado na praça, todo mundo muito feliz. E aí ele falou assim, foi o filho que você abortou. Aí que ela ficou em choque. É claro que Deus sempre tem um plano B, arrumou a outra pessoa, um homem para ser o papa, mas aquele foi o filho que ela tinha abortado. E que ela nem tinha relatado isso na confissão. Ele falou, foi o filho que você abortou. Olha isso. Olha a gravidade. Isso está me lembrando. Assim, primeiro que Deus, o que é Deus? Deus é o que cria, o Criador, que gera a vida. E o demônio é o que destrói, é o que mata. Então, é exatamente isso que ele quer. E isso também está me lembrando a fala do Bertaldo. O Padre Mateus Aquino esteve aqui com a gente no podcast. Quem não assistiu também assiste o episódio com o Padre Mateus, que ele fala que a mãe dele tentou abortar. Sim. Né? Tentou abortar e não conseguiu. E a mãe falou, se esse menino não foi abortado com essa quantidade de remédios que eu tomei, deixa nascer. E o Padre Mateus falou isso aqui, falou, muitas vocações, o demônio vai lá e assassina no ventre. Está entendendo? Olha isso. Verdade. Vai além a história. Claro, Olha isso. há uma destruição, uma tentativa da destruição da humanidade, mas essa destruição da humanidade leva também menos vocações. Verdade. Então, ele sabe, basicamente, claro, de uma forma muito pior, a minha tese do estuprador. Para mim, eu sei que o crime não passa da pessoa do agente.
Mas o ânimos do estuprador, ele saberia que aquela mulher estaria amparada por lei para abortar. Então, o que eu defendo? Se a mulher foi estuprada e não fez o aborto, ele é condenado pelo estupro. Se a mulher é estuprada e fez o aborto, ele é condenado pelo estupro e por homicídio qualificado. Porque ele sabia muito bem que ela poderia abortar, então aquela criança seria morta. Boa. Entendeu? Essa é uma tese que eu defendo há muito tempo. Boa. Ou seja, o estuprador deve pagar pelo aborto que foi feito. Isso. Ele deve pagar pelos 2 crimes. E daí ele vai passar 50 anos, e ele deveria ser 50 anos em regime fechado. Nunca mais sair de lá de dentro. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa para ficar claro para mim e para as pessoas. Até para entender todo o caminho. Quando o PSOL faz essa proposta, vai para onde isso aí? É aprovado como? Vai para o Senado? Vai para a Câmara? Vai para onde? Como é que funciona, né, esse caminho que é percorrido? A segunda pergunta que eu vou fazer: nós, a população, a gente pode fazer alguma coisa para se manifestar contra isso? E a terceira coisa que eu também não estou entendendo muito bem é uma descriminalização, é uma liberação. Qual é a proposta exata? Porque eu confesso que eu nunca vi nenhuma mulher ser presa por ter feito um aborto. Então, assim, o que quer fazer realmente? Explica para a gente como funciona esse caminho todo e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, essa DPF, como uma ação constitucional, ela se exaure no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, quem vai, digamos, aspas, com muitas aspas, legalizar o aborto no Brasil seria o STF e não o Congresso. Em momento algum isso vai para o Congresso. Porque justamente o STF hoje é um atalho para a militância revolucionária. Todas as pautas que eles querem aprovar, eles recorrem ao STF. É um atalho porque é a palavra final. É um atalho porque eles têm a palavra final sobre tudo, absolutamente tudo. Tem uma fala muito emblemática do ministro Barroso sobre isso, né, que eles têm a palavra final sobre tudo, tudo pode ser judicializado. No sistema constitucional brasileiro, o judiciário tem essa última palavra sobre tudo. Tudo, como a Constituição é muito abrangente, muito analítica, tudo terá relação com algum princípio constitucional. E se tem relação com algum princípio constitucional, pode ser judicializado perante o STF. E com isso o STF vira o editor do Brasil. Eles viram um poder moderador, conforme eles mesmos já disseram. Então eles começam sem a ter direito a recurso. a palavra sobre tudo, sobre as mais relevantes questões morais, políticas e sociais da nação brasileira, são resolvidas no âmbito do STF. Sem passar pelo parlamento, que são os legítimos representantes do povo. Sim. Eu não votei em nenhum ministro do Supremo, eu votei em deputado e senador. Eu também. Então, claro. sim, essa DPF está no início, ela ganhou um relator, que é a ministra Rosa Weber, ela será submetida a julgamento e ela dará o voto de relator. Em seguida, alguém pode pedir vista e o julgamento continua. Mas ele se exaure no âmbito dos 11 ministros que compõem o Supremo. Né? Então, com isso, existe um déficit democrático muito severo e grave, que é o seguinte: eles não têm legitimidade democrática para tratar de um assunto desses. Né? Então, o que nós podemos fazer, aí já respondendo a segunda pergunta, pressionar quem é que tem legitimidade democrática? Deputados e senadores. Para que eles se pronunciem e façam o Supremo enxergar que o Supremo não pode decidir uma coisa dessas. Né? Então, vejam que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele se pronunciou sobre a legalização das drogas, né? E, rapidamente, lá no Supremo, né, alguém pediu vista, tirou de pauta e tudo mais, né? Aquela coisa que estava num movimento de legalização. Né? Bastou que o representante do povo, de uma das casas do povo, falasse, né, e a coisa, eles deram um passo atrás. Pelo menos diminuíram a marcha, digamos assim. Então, o que tem que ser feito é uma solução política. Né? Os legítimos representantes do povo têm que saber que eles estão sendo vilipendiados, as prerrogativas deles, né, de representantes eleitos que receberam voto, né, está sendo vilipendiada essa prerrogativa, tá?
pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós temos aqui é uma concentração de poderes. Um dos poderes se agigantando e tirando as competências dos outros dois. É isso que está acontecendo no Brasil Mas hoje. quando você fala dos representantes legais, você está falando exatamente de quem? Para as pessoas entenderem, para saber assim, mas eu vou falar, eu mando mensagem para quem, eu refiro Deputado a e quem? senador. Uma É pra coisa quem? que funciona, e eu sou testemunha disso, é ligar para o gabinete dos deputados e senadores do estado de cada um que está assistindo. Você está falando do deputado federal. Deputado federal, Isso. perdão. Deputado federal Aham. e senador de cada estado, da pessoa que vai se manifestar, ligar para o gabinete, passar a mão no telefone e ligar, mandar e-mails também. E-mail, ó, bem mais E-mails. prático também. pra Isto funciona e eu sou testemunha disso. Funciona porque eles se movimentam. Eles estão entendendo. Nós estamos aqui hoje gravando um podcast, isso também é parte disso, porque isso vai reverberar de algum modo. Sim. E quando eles perceberem que a sociedade está insatisfeita, que 92% do povo brasileiro, e eu estou falando um número que é do Datafolha, hein? 92% do povo brasileiro é contrário à liberação total do aborto. Olha isso, 92% dos 92%. brasileiros. Não querem que seja liberou geral. 92%. Então, em diferentes gradações, mas são 92% que não querem que libere geral. E como você falou, do Datafolha, não é Datafolha. Henrique Lima. Não é achismo É. meu, É. entendeu? Que eu vi no blog da internet, não, é um Datafolha. E vem cá, será que esse pessoal não tem voz? A maioria esmagadora do povo brasileiro não quer isso. Será que a gente não tem voz? Será que 11 vão decidir o destino de milhões? E aí, esses senadores de cada estado e deputados federais de cada estado, com esses e-mails, com essas ligações, ouvindo a voz do povo falando, não, a gente não quer a liberação do aborto, a gente não quer. Como é que eles atuam? Como é que funciona isso? Eles vão lá no parlamento, eles se dirigem diretamente ao STF, como é que funciona para a gente entender? Então, eles vão se manifestar, cada um em seu âmbito de atuação política, tá? Isso vai gerar um movimento, né, que, assim, eu entendo que a solução aqui é política, né? Mais do que jurídica, ela é política. Então, esse movimento gerado, quando ele é percebido, os ministros, eles também têm sensibilidade política. E eles vão entender que não é a hora de pautar aquilo. Uhum. Eles têm um termômetro por meio do qual eles medem a temperatura política da sociedade. Eles não são bobos. Então, eles vão saber, não está na hora. Não está na hora. Aliás, nunca estará na hora. Sim, né? claro. Isso não pode ser legalizado Nunca. nunca. Tanto que, quando o Bertaldo citou aqui a tentação da serpente no Gênesis, eu me lembrei logo, né? Porque aquela tentação, sereis como deuses, conhecedores se comerdes do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, tal como Deus os conhece. É isso que quer dizer. Não é um conhecimento ordinário do bem e do mal, é um conhecimento qualificado, ou seja, conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Então não é saber o certo e o errado de um modo ordinário, é decretar o bem e o mal. É decretar o que é certo e o que é errado. O que é errado. E isso não é dado a ninguém, porque o Criador já instituiu uma lei moral natural quando ele criou o mundo. Eu não posso transfigurar a realidade e pegar um ato intrinsecamente mau, que é o aborto, e transformar num ato bom. Eu não tenho esse poder. Nenhum poder humano é capaz disso, nem o Santo Padre, o Papa, pode fazer isso. Não, ninguém. Ninguém. E tampouco Deus o faria, porque isso contraria a sua própria natureza. Então, o que a gente poderia colocar também na descrição do vídeo é o site do Congresso Nacional, aonde você, procurando ali, você já acha o nome do seu deputado, do seu senador e o telefone dele. Ou o e-mail deve ter E o ali e-mail. também. E aí você já Isso. começa, tá? Não fica esperando chegar o dia, É isso aí, não. viu a galera aí Isso. da edição, já bota, já gera o Já caractere vamos aí. colocar lá, Congresso certeza. Nacional, aí aonde está, vamos ajudar o povo. Colocar direitinho o link, aonde o cara clica e já vai para o telefone e endereço dos deputados todos. E aí você pode começar a mandar. Agora, levando em consideração que as pessoas mandaram e tal, mas o Supremo disse, eu não vou... Estou nem aí se existe Congresso, não. É isso aí, vamos votar, acabou, pautei. O Congresso depois não pode derrubar? Eu defendo que sim. Eu defendo que o Congresso tem legitimidade. Porque se ele fizer uma lei nova... Sim,
o Congresso ele pode rever as decisões, eles vão dizer que é interferência indevida. Mas quando o Judiciário extrapola os limites de suas atribuições, existe no Brasil o sistema dos freios e contrapesos. Né? Esse é o nome técnico da coisa, ou seja, um poder vai regulando o outro. Nós não temos mais um poder moderador. Hoje, um dos 3 poderes quer ser o poder moderador. Só que na Constituição não existe essa figura. Então existem o quê? Os freios e contrapesos, pelos quais um poder vai limitando os outros quando um se excede nos limites das suas atribuições. Então, quando acontece isso por parte do Judiciário, eu defendo sim que pode haver uma cassação de uma decisão indevida por via do parlamento, ou por via até de plebiscito, de consulta direta à população. Mas isso já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Nunca Porque aconteceu. eles vão dizer que tem a lei que proíbe essa lei da lei, aí fica uma eles vão dizer briga que não, de lei com lei. que seria ingerência indevida na autonomia do Poder Judiciário. Exatamente. Enfim, vai ser uma briga que, no final das contas, não é jurídica, é política. Né? Então, assim, o problema todo é que nós estamos prestes a começar o julgamento dessa DPF. Isso que eu queria saber. Quando Isso. que vai ser? Então, ela vai se aposentar agora em outubro, será antes de outubro, se é que ela vai pautar mesmo. Mas antes de outubro é nesse mês, né? Isso. Pois Nós estamos no mês de setembro. Nós estamos Restam 26 dias. É agora. Ou é agora ou nunca. É agora. Então... ou, se eles perceberem a movimentação da sociedade, eles vão entender que não é o momento e não vão. Ela não vai pautar agora. Isso leva muito tempo? O julgamento vai levar mais tempo, porque certamente Mas alguém foi vai o pedir pontapé. vista. Tipo, mais ou menos. O quanto tempo? Aí cada ministro tem o prazo regimental para ele devolver o processo, quando ele pede vista, né? E ele vai devolver com voto revisor ou sem voto revisor. Né? E aí outro ministro pode pedir vista, enfim, isso pode demorar mais de um ano. Mas Entendi. o problema é que o relator já falou. Isso. E aí é que está o problema. Então não tem que falar, isso não tem que pautar. Aí vai... Ou seja, porque já botou a pauta na mesa. E não deveria E nem aí? ser discutido, Não, porque é um assunto que não está na alçada de ninguém decidir. Como eu disse, nem o Papa pode legalizar o aborto. Né? A gente não pode mudar o ser das coisas, a realidade, a lei natural. Agora, você veja uma coisa, como é que a história da serpente aí encaixa direitinho. Olha o que está escrito. A DPF 442, eles argumentam que os artigos 124 a 126 do Código Penal ferem o planejamento familiar. Agora, olha o pior, escuta você direitinho. E não garantem autonomia às mulheres para interromper a gestação sem a necessidade de permissão do Estado. E, além disso, alegam que se deve garantir aos profissionais de saúde o direito de realizar esse procedimento. Então, agora você me conta a história da carochinha. Você acha realmente que isso daqui, passando, né, e com tudo que nós conhecemos no Brasil, que as mulheres só vão interromper a gestação até o 3º mês? Pois é. Essa é a pergunta-chave. Tem certeza disso? Essa é a pergunta. Isso aqui já é genocídio, mas tu tem certeza disso? E aí, Cheguei Bertaldo, com 6 meses, com 7 meses, com 8 Com 9 meses. meses. E aí depois já Nascendo. interrompeu, já cortou, já triturou, já jogou fora, já deu pro cachorro, e aí? virou lixo hospitalar. Virou né? lixo E agora? hospitalar. E aí, por que eu falei que essa é a pergunta-chave? Quando nós analisamos os fundamentos dessa DPF, as razões, e eu tive a paciência de ler, é uma ação de 60 laudas. São 60 laudas. Quando nós vemos a fundamentação do pedido, porque qual é o pedido? Aborto legalizado até 12 semanas, 3º mês, certo? Vamos ver... Fora de estupro e de risco de vida. Isso, fora de estupro e risco de vida. Engravidei e fui... É aborto induzido e voluntário. Okay. Aborto induzido e voluntário, sem justificativa. Aborta porque quer abortar. Então, deu vontade. Deu vontade. Entendi. Aborta porque não tem o que fazer. Isso, que isso seja legalizado até 12 semanas. Esse é o pedido. Então, vamos ver as razões do pedido. E aí você vai ler a DPF. Quando você lê a DPF, a constatação é assustadora. Por quê? Porque, trocando em miúdos, a tese central da DPF está calcada no princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Pois é. É digno de riso. Dignidade da pessoa humana assassinar o outro. Pois é. É, muito digno. Eu sou Pois digno, então, de matar o meu próprio filho. E aí, mais um indício de que aqueles princípios que eu mencionei
nos quais a ação se baseia, eles foram esvaziados e mais, eles passaram a ser usados para a defesa de atos que os contrariam frontalmente. Então, é a dignidade sendo invocada para negar a dignidade do bebê, né? E aí, a partir dos anos 70, as cortes constitucionais, mundo afora, começaram a avocar para si uma suposta competência para legalizar o aborto. E aí, por exemplo, o caso mais emblemático, que foi em 73, que é o Roe versus Wade, que é o famoso case da Suprema Corte Americana, que legalizou o aborto lá, invocou o princípio da privacidade, a privacidade do casal. As outras cortes invocaram o princípio da dignidade. Foi o que mais se difundiu. Então, aqui também essa DPF está invocando o princípio da dignidade. E aí eles se socorrem da doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a dignidade da pessoa humana. E, segundo o ministro, esse princípio tem 3 vetores: valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. Valor intrínseco é ter valor simplesmente porque se é humano, porque pertence à espécie humana. Isso eles não negam ao embrião. Autonomia é ter capacidade de executar um projeto de vida, ter autodeterminação. E valor comunitário é o respaldo que a pessoa tem do meio social. É o valor dela como membro da sociedade, como cidadã. Esse é o valor comunitário. Então, são os 3 vetores, os 3 requisitos para que haja dignidade da pessoa humana, né? Só que, de cara, nós já vemos, segundo a construção argumentativa da DPF, que o embrião, o feto, o bebê que está sendo gestado, ele não passa nem pelo primeiro critério, porque eles vão dizer assim, tudo bem, ele é um membro da espécie humana, isso nós não negamos, mas ele não tem, aspas, status de pessoa constitucional. O que isso quer dizer? Que ele não é pessoa digna de proteção pela Constituição. A proteção dele é infraconstitucional. Por que não nasceu? Porque não nasceu, matou o problema. Porque ele não nasceu. Você só adquire os direitos fundamentais constitucionais, que são consagrados pela Constituição, incluindo o direito à vida, se você nasce. Antes de nascer com vida, você não tem nenhum direito fundamental. Mas isso abre porta para abortar com 9 meses. Mas tudo bem se isso aí... tudo bem se dissesse o seguinte, olha, ele não nasceu de causa natural. Estava lá, é um índio, né? Está no meio do mato. A Índia não conseguiu ter lá o bebê, não nasceu. Ela morreu e depois nasceu morto, mas em causa natural. Mas isso não pode ter amparo aonde eu evitei o nascimento, não é? Não nasceu não é porque não pôde nascer, não nasceu porque foi interrompido. Alguém interferiu. Alguém interferiu. Então, se alguém interferiu, não é que não nasceu. Não deixaram nascer. É diferente. Exatamente. E bem diferente. E você vê o egoísmo, né, inclusive das mulheres que defendem, porque a gente vê as mulheres defendendo isso, é assustador. E com aquela história do meu corpo, minhas regras, tá dentro de mim, eu faço o que eu quiser, né? E sabendo que é uma vida que está dentro de você, não é o seu fígado, o seu rim, vai nascer e vai é um ser ali em potencial. E a pessoa, não, ok. O argumento é sempre esse, né? Não é como é que é? Um conjunto de células, embrião, ainda não tem a vida em si. E aí eu digo assim, olha, é por isso que eu falei que você matou o problema. Por quê? Porque, segundo essa linha argumentativa, o aborto não seria legalizado só até 12 semanas, seria legalizado até o 9º mês. É isso aí. Aí faz até sentido, porque não nasceu ainda. Sim, 9 porque meses. não tem status de pessoa constitucional, eles vão dizer, tá? Não tem autonomia, porque não é capaz de supostamente executar um projeto de vida, e tampouco tem valor comunitário. Então ele não tem nem valor comunitário, ele não tem o respaldo da sociedade, né? Então vejam que coisa, né? Eles invocam o direito à igualdade e à não discriminação, né, justamente para forjarem uma discriminação, uma desigualdade arbitrária, iníqua, entre 2 classes de seres humanos, os nascidos e os não nascidos.
E aí eles vão dizer, como ele não tem status de pessoa constitucional, ele não tem nenhum direito fundamental. Nenhum. Dos que a Constituição reconhece lá no artigo 5º, aquele rol lindo, né? O bebê não tem nenhum daqueles. O bebê então, tem direito à sucessão? Pois é. Aí eles vão dizer que a proteção é infraconstitucional. Então ele tem ali resguardados alguns direitos patrimoniais, só, mas não passa disso. Se ele vier a nascer com vida, né? Então é uma proteção fraquíssima do ordenamento jurídico, né? E agora, dos direitos que realmente importam, que é o direito à vida, sem o qual nenhum outro pode ser exercido, esse aí ele não tem direito a nenhum. Porque ele não tem status de pessoa constitucional, ele também não tem autonomia e não tem valor comunitário. Então, num teste de proporcionalidade, ele sempre vai sair perdendo contra a mãe que quer abortá-lo, né? Porque, como ele não tem esse status, ele não tem nenhum direito fundamental. E aí eles fazem uma ponderação entre a simples humanidade do feto, do embrião, do bebê, e a coleção de direitos que a mãe que quer abortá-lo ostenta. E aí o bebê sai perdendo, porque ele não tem essa coleção de direitos que a mãe dele tem. E aí eles põem os dois conjuntos na balança, né, e a mãe sai ganhando. Então, portanto, a mãe ganha o direito, aspas, de abortá-lo. E aí o bebê vira lixo hospitalar. Né? Essa é a triste realidade. Né? Então, eu costumo dizer assim, olha, se nós temos um desacordo insuperável entre quem é a favor da vida e quem é a favor do aborto, qual é a atitude ética obrigatória? É adotar o marco mais cauteloso para o início da proteção da vida humana. Por quê? Se eu não consigo provar para os abortistas que a vida começa na concepção, tudo que eu disser eles vão dizer que não é válido. E eles também não vão conseguir me convencer que a vida começa em outro momento. Você vai adotando marcos arbitrários, esses marcos vão sendo cada vez mais alargados. Começa com 12 semanas, daqui a pouco são 20 semanas. Não, esse aqui de 30, 12 semanas vai começar com 9 meses. Vai Pode chegar. esquecer. Isso daqui não é realidade. Não é realidade no Brasil. Você já andou no Brasil? Andou no Brasil? Verdadeiramente. Saiu aqui, assim, até a cidade do Rio de Janeiro mesmo, se nós saímos de alguns núcleos e entramos em outros núcleos, sequer tem a presença do Estado. Não tem. Vamos falar claramente. Sequer tem a presença do Estado. Né? Outro dia eu conversava com 2 promotoras que me diziam isso. Disse, olha, eu tenho medo de passar pela via tal e pela via tal, porque uma quadra para dentro ou 2 não há o Estado. Porque eu sei o que eu leio nos processos. Não tem o Estado. Você acredita verdadeiramente que isso daqui, eles são tão magnânimos que deu 3 semanas e 1 hora, ou 3 meses e 1 hora, bem, agora não podemos mais, porque o marco passou dos 3 meses a 3 meses e meia hora, perdemos o prazo. Vá conversar, contar piada para outro. Isso daqui vai legalizar o aborto 100%. Óbvio, porque é tudo arbitrário, Bertoldo. Então você começa com 12 semanas, né? Imagina a mulher na clínica clandestina de abortos dizendo assim, doutor, anda logo, né? Tira logo essa coisa, porque faltam 32 segundos para que ele vire um ser humano de pleno direito. Surreal. É tudo arbitrário, é tudo arbitrário. E aí vão alargando, e eu vou dizer uma coisa assustadora agora. Chega até a ultrapassar o nascimento. Ultrapassar o nascimento. Matam crianças depois que nasceram? Olha só. Jesus. Sim, vou explicar. Esta ADPF, né, os fundamentos dela, se nós analisarmos aqui, não há nenhuma razão para que se restrinja somente a 12 semanas. Como eu falei, alcança até o 9º mês. E agora a coisa fica mais assustadora ainda. Né? Se, para ter dignidade humana, segundo aqueles 3 vetores, valor intrínseco, autonomia e valor comunitário, para ter dignidade humana, é necessário, além do valor intrínseco, também a autonomia e o valor comunitário, logo as portas estão abertas para a legalização de outras atrocidades. Tá? Por exemplo, assassinato de pessoas já nascidas. Pessoas que não tenham autonomia. Por exemplo, bebês já nascidos, doentes, deficientes físicos. E também de pessoas consideradas sem valor comunitário. Né? E isso já aconteceu na história.
né? Se eu estivesse falando de uma coisa que nunca aconteceu, alguém poderia virar para mim... Foi inspirado no Hitler essa lei? Foi? Foi o Hitler que inspirou isso? Tirou as palavras da minha boca. Muito bem. Gente... Em certo momento da história, judeus não tiveram valor comunitário, cristãos não tiveram, aliás, Se até tinha hoje não algum tem. alemão com algum problema físico, não tinha, ou com alguma deficiência mental, não tinha valor comunitário, e matavam. Porque isso comprometia a rigidez Não, da alemão ou pureza. Não, os alemães. Os alemães, Quando os também próprios os alemães. para purificar a raça, entre aspas, Também os né? alemães. Como eles diziam. Sabe que o primeiro país do mundo a legalizar o aborto foi a União Soviética, né? Depois o Lenin viu que não deu muito certo, eles voltaram atrás. Eu falei isso outro dia, alguém me rebateu. Não, eu falei, foi a União Soviética, eu falei isso. Logo depois da Revolução, 1920, eles legalizaram o aborto. E aí depois, quando vem isso, o socialismo internacionalista, chamado de comunismo. Quando vem o socialismo nacionalista, também conhecido como nazismo, eles implantam um vasto programa de abortos, como foi lá na União Soviética, e eles chegaram a um ponto de começaram a matar crianças já nascidas, crianças que eram difíceis de educar, que faziam xixi na cama, e assim por diante. Isso eu não sabia. Problemas físicos, deficientes. Físico eu sabia, mas crianças difíceis de serem sim, educadas? Começaram a matar crianças já nascidas, e isso... Crianças nascidas não, até Henrique, que idade? Você está falando, crianças já andando, crescidas, meninos, né? Meninos e meninas... Porque isso compromete... O aborto lá era uma questão de saúde pública. Se você tinha algum defeito genético, isso compromete a pureza racial da raça ariana. Olha isso. Portanto, aquele erro não pode ser propagado, aquela pessoa não pode se reproduzir, para não transmitir aquele erro genético. E para não ser um peso para o Estado, né? Para não ser um peso para o Estado. Tem que ser eliminado. Então, lá na Alemanha nazista, o aborto era uma questão de saúde pública. Então, e não é agora o que querem também? dizer hoje. É o que querem dizer Aí, hoje. vocês vão dizer assim, não, Henrique, você está criando uma teoria da conspiração, isso nunca vai acontecer. Já aconteceu na história. E vou dizer mais, uma coisa chocante que eu sempre falo por aí quando me chamam para falar. Não, Henrique, você falou que... bom, tudo bem. Algumas classes de seres humanos podem ter o seu status de pessoa cancelados arbitrariamente pelo tirano de plantão. Os judeus tiveram, os cristãos tiveram, católicos, né? Até hoje, em muitos lugares. Até hoje mesmo estão matando católicos aí, a torta direita. Negros e assim por diante. Né? Então, você não é mais pessoa. Pronto, você merece morrer. Isso pode acontecer, nós já vimos isso. Mas, Henrique, você falou que podem também matar bebês já nascidos, bebês no colo das mães já nascidos. Sim, sim. E aí eu invoco sempre um artigo, né? Quando alguém duvida disso. Em 2013... foi publicado um artigo científico, não é blog de internet, tá? É um artigo numa revista de ética médica respeitada, vinculada à universidade, tá? Que é o Journal of Medical Ethics. Em 2013, publicaram um artigo cujo título é Aborto pós-nascimento. Por que mudaram o nome de homicídio? Encontraram um belo eufemismo, né? Meu Deus. Por que o bebê deve viver? Ponto de interrogação. Esse é o título do artigo. Aborto pós-nascimento. Assinado Por que Herodes. o bebê deve viver? Assinado Herodes. São os Herodes dos novos tempos. Assinado Herodes, né? Alberto Giubilini e Francesca Minerva. São os dois autores desse artigo. Sabe Mas que eles que estavam defendendo? Sabe o que eles sustentam nesse aborto? Nesse artigo? Que a mãe, quando o bebê nasce e ela rejeita o bebê, ela tem o suposto direito de matá-lo, ele já nascido. Qual é a argumentação deles? Eu falei assim, bom, se você estabelece um marco arbitrário, 12 semanas, isso nunca vai parar. Por quê? Porque se existe um desacordo na sociedade, a obrigação moral é o marco mais cauteloso, que é a concepção. Esse é o princípio da precaução, que é aplicado no direito ambiental, no direito do consumidor, mas ninguém quer aplicar no biodireito, na questão do aborto, por exemplo. Né? Então, se você sai da concepção e começa a botar 12 semanas, 20, daqui a pouco começa 6 meses, 7 meses, 9 meses, até que ultrapassa o nascimento. E aí é a escola do vínculo social. Isso é uma escola de bioética, é uma corrente acadêmica. Não é blogueiro de internet que está falando. É gente respeitada que está publicando artigo. Isso já está em debate. E aí eles dizem assim... aquele ser, aquela criatura, que é a palavra que a DPF usa para se referir ao bebê, é criatura. Né? Aquela criatura, quando ela nasce,
ela tem que ser aceita pela sociedade na qual ela nasceu. E o primeiro vínculo social, socioafetivo, que o bebê estabelece é com sua mãe. Portanto, se a mãe rejeita aquela criança de início, ela já não tem direito à vida. Porque para ter direitos fundamentais, direitos humanos, ela tem que ser acolhida pela sociedade na qual ela nasceu. Se não existe esse vínculo socioafetivo entre a criança e a comunidade, ela não ganha nenhum direito. Então, o bebê, ele não é pessoa e não tem nenhum direito fundamental. Porque Aí se a mata, tá primeira tudo bem. pessoa que É uma forma vínculo bela tese já do demônio, rejeitou, né? Uma bela tese do demônio. joga lá na fogueira de Moloque, sacrifica. Gente, você me lembrou uma história, É. quando eu estava fazendo, né? Eu sou psicóloga na faculdade, quando eu estudava, fiz PUC aqui no Rio. E teve um estudo de um caso verídico que o professor que me acompanhava ali tudo, né? Quando a gente fazia toda SPA, tinha todo acompanhamento. Ele contou o seguinte, que teve a mãe engravidou do camarada, eles não eram casados. E aí o camarada ficou falando, ela não queria abortar, mas ele ficou falando, toma, você precisa abortar, e ficou insistindo que ela tinha que abortar, deu dinheiro para ela abortar. A mulher sumiu. Depois de 9 meses, essa mulher teve o bebê, ela foi na frente do... Olha a loucura do caso. Ela foi, se encontrou com esse cara, marcou um encontro com o cara, e no encontro com o cara, ela matou o bebê e entregou no braço dele. Você não queria que ele morresse? Está aqui. Com o bebê nascido. Que isso. Ah, mas é ela isso que a gente está falando. Mas ela cometeu um crime, né? Exatamente Não, óbvio, isso. cometeu. Mas é disso que a gente está falando. É disso. demoníaco. Na verdade, o que ela quis, ela ficou tão revoltada, não batia bem, certamente, que ela quis agredir de tal forma o cara, mas ela matou o bebê na frente dele e entregou no colo dele. E falou, toma, você não queria ele morto? Tá aqui. Olha só. Olha isso, mas é isso. É isso que eles estão É defendendo no isso. artigo. É isso. E Na época eu outra, lembro que eu fiquei assim, olhando pro professor, assim, chocada com a história. E é disso que você está falando. exatamente Mãe, eu não isso. estou bem, não reconheço isso como bebê. Que parece psicose, mata a criança e toma, tá aí, joga no lixo, faz o que quiser. E muito oportuno você ter falado, Kenny, sobre adoção, porque qual é a objeção natural quando alguém se depara com um argumento desses aqui, do artigo, né? Não precisa matar, entrega para adoção. No Sim. Brasil, se o casal que quer adotar quiser uma menina recém-nascida e branca, vai ficar uns 7, 8 anos na fila de adoção. Uhum. Se quiser menino de qualquer cor e de qualquer idade, vai esperar aí uns 2 a 3 anos. Tá? Então, tem muito mais casais querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Então, para que matar? Se a mãe rejeitou a criança, entrega para adoção. Sabe o que os autores do artigo dizem? Não tem que entregar para adoção. Porque se entregar para adoção, a mãe vai ficar o resto da vida num tormento psicológico. Onde estará o meu filho? E se matar, não? E se matar, não tem o tormento psicológico, que eu sou uma assassina. É isso, eles se esquecem de dizer. Pelo amor de Deus. Eles se esquecem de dizer isso. Que o tormento de ter abortado é muito pior e a mãe carrega esse sofrimento, essa dor pro resto da vida. A E Zezé se não gravou se um confessar, podcast. vai pro inferno. A Vai. Zezé gravou um podcast com a gente, Zezé Luz, falando exatamente disso, que hoje elas tem um grupo lá para tratar exatamente desses tormentos que essas mulheres sentem pós-aborto. Que isso não é dito, não é falado, mas que Não são é um assim. tormentinho, não, horrorosos. tá? Não é uma dor de cabeça, não. Não é. É uma culpa que consome, não é? E que Exatamente. leva você a doenças graves e à morte. Exatamente. Né? E depois a segunda morte, como diz São Paulo, se não se confessar, com muito arrependimento. Então, assim, agora, você tocou num ponto, eu acho que a gente tem que engrossar a fileira. Então, a gente vai colocar no podcast o telefone do pessoal lá em Brasília, assim, o link para você clicar e descobrir, sou do Rio de Janeiro, quem são os deputados, quem são os senadores, e bombardeia a turma lá. Mas eu queria convocar aos pais de crianças portadoras de deficiência. Porque olha onde essa doideira pode chegar. Essa doideira pode chegar muito longe. Você que ama teu filho, que tem um filho com algum tipo de deficiência, ajude essa causa nesse momento. Escreva para o deputado, eu tenho certeza que todas as mães e pais de crianças com portadoras de deficiência, elas têm um grande testemunho para dar a respeito daquela criança, não é? E que você pode nos ajudar nessa luta, nesse momento, pressionando o seu deputado aí. A dizer, Bertaldo, mas eu não gosto de política e tal. Nesse momento você tem que gostar. Nesse momento, por amor a Deus, você tem que fazer.
Você tem que escrever, tem que se meter nisso. Vai, por favor, não esquece. Nós vamos colocar o link e você vai procurar o seu estado, o nome dos seus deputados, faz um texto e manda. Por amor a Deus, faça isso. Não, com certeza precisa. Agora, para eu entender, nessa DPF aí, ela fala de descriminalização, legalização. Qual é o termo usado? Então, eles falam que o STF deve reconhecer a inconstitucionalidade da criminalização do aborto até as 12 semanas. Só que nós sabemos que não é só até as 12 semanas. Então, em outras palavras, seria dizer assim, que o fato de o aborto ser crime hoje no Brasil é inconstitucional. Não está de acordo com a Constituição vigente, aprovada em 88. Mas você já viu alguma mulher que fez aborto ser presa? Então, eu nunca vi. Existem vários inquéritos, existem muitas investigações. Nunca vi. É difícil você ter que alguma delas chegue ao final e tenha praticamente descriminalizar a clínica. Isso. É para isso que eles querem. Não no caso da mulher. Agora, nas clínicas, sim. Tem muito processo criminal envolvendo clínica clandestina de aborto. Sim. E aí, muito oportuno você falar isso, Kênia, porque o partido, nessa DPF, eles dizem que essa DPF é resultado de um processo cumulativo. Então, trocando em miúdos, eles querem dizer que o Supremo já reconheceu toda essa construção argumentativa que eles empreendem aqui na DPF em outros casos passados e que agora é só uma questão de coerência que o Supremo extrai as conclusões das premissas que ele já reconheceu. Não, mas a questão de coerência é ele voltar atrás e dizer que não é isso. Pois é. Mas aí, veja como a estratégia é sorrateira e de longo prazo. Eles vão citando vários casos. Então, começa em 2008 com a ação direta de inconstitucionalidade 3.510, a DI 3510, que é aquela que fala da lei de biossegurança, dos embriões congelados em clínicas de fertilidade. Uhum. Eles ali, resumindo a história, firmaram a tese de que embrião não é pessoa digna de proteção. E aí, 4 anos depois, em 2012... Que a igreja diz o contrário, para ficar bem claro. A igreja diz o contrário. As pessoas que estão vendo. É pessoa sim. Desde a concepção até a morte natural. É pessoa. Houve o encontro do espermatozoide com um óvulo, virou embrião, é uma pessoa. Exato. Esse é o marco mais cauteloso e é o marco que a gente tem obrigação de adotar, é a concepção. E aí, 4 anos depois, veio outro golpe contra a vida, que foi a DPF 54, a famigerada DPF 54, que disse que bebês anencéfalos não são pessoas dignas de proteção porque não são viáveis. 2012. 4 anos depois, veio uma outra pancada que foi o habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro, que é uma quadrilha da Baixada Fluminense, uma clínica clandestina da Baixada Fluminense. Resumindo a história, foi o seguinte, o caso, é um caso concreto desse habeas corpus. A dona Jandira, uma mãe de família, num momento de fraqueza, foi até uma clínica de aborto, grávida lá pelos 3 meses, e se submeteu a um procedimento de aborto. O procedimento deu errado e ela sangrou até morrer. Eles não socorreram a mulher. Para simular um assassinato, eles deram um tiro na cabeça do cadáver. Que isso? Esquartejaram o cadáver, puseram fogo e jogaram num terreno baldio. Essa quadrilha de aborteiros foi posta em liberdade pela primeira turma do STF, em 2016. Que isso? Sim. Que horror. Com voto condutor do ministro Barroso. Qual foi o argumento para libertar essa quadrilha? Que ela já estava fez morta, tudo isso. Sei lá o que era. Que o aborto até os 3 meses não é crime. A criminalização do aborto não foi recepcionada pela Constituição Federal. Portanto, não é crime, concedeu o habeas corpus, deferiu. E porque deram um tiro no cadáver? Tendo feito tudo isso, Ninguém vilipêndio a cadáver, ocultação, vários outros crimes aí anexos, né? Não é só o aborto, não é omissão só... de socorro, porque ela estava lá sangrando e por aí vai. Muito bem lembrado. E aí, isso foi em 2016. Então, de 4 em 4 anos, eles dão uma pancada no direito à vida. 2008, 2012, 2016. Aí o Supremo, nesse habeas corpus, diz isso, a primeira turma. No ano seguinte, em 2017, o PSOL ingressa com essa DPF aqui,
a 442, com os mesmos fundamentos desse habeas corpus, que o aborto até 12 semanas não é crime, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Tudo orquestrado. Então... Imagina a família dessa dona Jandira aí que você falou, pois vendo é, tudo isso. como é que pode, vendo esse pessoal ser libertado, que fizeram tudo isso contra ela? E o pior é que a Jandira deve estar em maus lençóis nesse momento. Pois então, olha porque só. morreu fazendo um aborto. Levando aborto. seu filho para ser assassinado. Olha só, essas clínicas, esse é o serviço que eles prestam. É uma porta do inferno aberta. Escancarada. Tem aquele filme que eu gostei muito de ter visto, eu esqueci o nome, que é ela trabalhava numa clínica de aborto, você já deve ter visto. Ela trabalhava numa clínica de aborto e Abby Johnson. Ela era super pró-aborto. Sim. Realmente, não tem que ter, até que ela foi ajudar no aborto, e ela que foi responsável por segurar o ultrassom na barriga quando estava fazendo o aborto. Quando ela viu, igual esse médico, quando ela viu a cena, ela olhava no monitor e viu o que acontecia, ela mudou radicalmente e se tornou uma pessoa pró-vida. Exatamente. Como é que chama esse filme? É a... Eu não estou me lembrando do título do da filme, maior... mas é a Abby Johnson, é o nome dela. É isso, Abby Johnson, e maior clínica de aborto dos Estados Unidos. Que eu esqueci. Não, gente, o É nome. a Planned Parenthood Federation. Parenthood Federation, isso aí. IPPF. Tudo É bem, isso. isso tudo aí, estamos de acordo, que bom que ela saiu disso, se arrependeu e tal. Mas nos nossos dias atuais, é preciso que tanta gente fique passando ultrassom na barriga dos outros para ter certeza que é um assassinato aquilo? E que a criança vai gritar? E que a criança vai sofrer? E que a criança vai ser dilacerada? E vai ficar sem pescoço, sem... realmente, no mundo tecnológico nosso hoje, há uma desinformação tão grande que eu não sei qual é a cena do homicídio numa criança. Faz favor. Inclusive, Henrique, eu vou pedir para você que está numa clínica de aborto, desista dessa vida. Eu vou pedir para você explicar, para a gente parar de romantizar, a gente já falou da outra vez que você veio, mas vamos falar de novo para quem não viu o primeiro podcast, quais são as formas de você, porque é um assassinato, assassinar Uma um criança. bebê no ventre da mãe. Quais são as formas que existem para isso? Então, uma é essa que eu citei, a injeção de cloreto de potássio, que para o coração da criança, e se o bebê for muito grande, ele é removido aos pedaços, esquartejado com uma tesoura cirúrgica, né? Então você vê o bracinho sendo extraído, a perninha, o tronco esmagado, a cabeça esfacelada, aquela sangueira, né? É uma carnificina, né? E o Bom, a mãe está deitada, assassinato- olhando para o teto, não está vendo, né? Não está vendo. Deveria estar olhando para ver o que Pois tá é, para fazendo. ver aquilo é um espetáculo chocante, né? E até o bebê pequenininho, né, com o pezinho desse tamanho aqui, De 10 semanas? né? Isso. Ó, todo de formado, poucas os dedinhos. semanas já está tudo formado. Você vê todo o corpinho dele formadinho, né? E as marcas do que ele sofreu, da tortura que ele sofreu, da dor que ele sentiu ali. Tá? E se o bebê for muito grande, eles retalham mesmo. Não tem o bebê não é anestesiado antes de ser abortado. Ele sofre toda aquela dor, ele é esquartejado no ventre de sua mãe, que de receptáculo da vida vira um sepulcro de morte. Vira um sepulcro, isso Vira um mesmo. sepulcro de morte e ele é então esquartejado e removido aos pedaços, se ele for muito grande. E existe o aborto de nascimento parcial, porque o aborto é induzido com misoprostol ou coisa que valha, e aí ele é retirado quando Ou seja, a cabeça... toma como se fosse um remédio, alguma coisa, para fazer com que Pra a criança induzir o aborto, seja expelida. Vamos aumentar as colocar contrações assim. e que o útero se contraia e expulse aquele bebê. O bebê pronto para nascer, com 9 meses. Né? E algumas clínicas nos Estados Unidos fazem isso, né? Que é o aborto de termo tardio, que é o bebê pronto, quando ele nasce, tecnicamente ele não nasceu ainda, só saiu a cabeça. Portanto, se ele não saiu inteiro ainda, ele pode ser morto. E então, ele pode ser um conjunto assassinado de com a tesoura, atrocidade, né? que corta a jugular e ele sangra até morrer. Então, é um negócio chocante. É isso que querem legalizar. Então, o ministro Barroso, por exemplo, no artigo dele, né, eles estão calcados na doutrina do Barroso sobre a dignidade da pessoa humana, como eu falei, naqueles 3 vetores. Jesus. Né, o valor intrínseco, a autonomia e o valor comunitário. Aí eu fui ler o artigo do ministro. Né? Ele fala no artigo, né, e aí e aí, sim, só comprova, né, o que eu já falei no livro Sereis como Deuses, que o direito hoje virou
uma operação de uma maquininha artificial, de uma engrenagem que não tem conexão nenhuma com a realidade. Né? E aí os chamados operadores do direito hoje acham que o direito é produto dessa engrenagem que eles criaram, que eles inventaram, que não tem nada a ver com a realidade. Né? E aí isso fica muito claro quando você lê o artigo do ministro, em que ele faz assim uma continha simples, aritmética. Ele diz assim, bom, de um lado nós temos a mãe. A mãe tem direito à integridade física e psíquica e direito à igualdade, porque o aborto a iguala ao homem. O homem não tem que carregar o fardo da gravidez. Portanto, se a mulher tem direito ao aborto, ela está igualada ao homem. Isso é direito à igualdade. E, além desse direito à igualdade, ela tem direito à integridade física e psíquica. Meu corpo, minhas regras. Ela não pode ser obrigada a carregar algo que ela não quer. Do outro lado, nós temos, diz o ministro, um suposto direito à vida do feto, que ele admite só para argumentar. Ele não está dizendo que tem. E aí ele faz uma continha. Tem 2 direitos fundamentais neste lado da balança e somente um deste lado do bebê. Portanto, prevalece o direito da mãe. Ela, então, portanto, tem o suposto direito ao aborto. Ele só se esquece de dizer que o direito que está do lado de cá do bebê, direito à vida, é o direito humano mais importante, sem o qual nenhum outro direito pode ser exercido. Sem a vida, você não pode titularizar, você não pode exercer nenhum direito. Você está tirando o que é mais importante para o bebê, que é o direito à vida. E aí, quando ele fala do valor comunitário, né, a única coisa capaz de impedir a mulher de realizar o aborto, segundo ele, é um valor comunitário, um valor da sociedade que desse respaldo à vida desse bebê, ou então o interesse do Estado, concretizado por meio de uma legislação, por exemplo. E aí, quando a gente olha, bom, valor comunitário nós temos, eu acabei de citar a pesquisa do Datafolha. 92% do povo brasileiro é contra a liberação total do aborto. Sabe o que o ministro Barroso diz no artigo? Não, mas isso não vale, porque isso é argumento religioso. O argumento religioso está excluído do debate público. Ué? Religiosos não são cidadãos de segunda classe, eles não têm direito ao debate público. Sério? Ele diz então, isso. 92% é cidadão de segunda classe, só 8%. Ele carimba o argumento pró-vida de argumento religioso. Quando ele bota esse carimbo, ele está banindo os argumentos pró-vida para fora do debate público. Bem, são 92% do povo brasileiro que dão aqui a sua opinião, que também que pagam seus impostos. Pois é. E que, portanto, os proventos de todos. Então, aqui dá um negócio, quer dizer, já que o argumento é religioso, então vamos retirar 92% dos impostos que são pagos, ou esses 92% param de pagar os impostos e pronto, já que nós só somos religiosos. Isso é boa ideia. Não é uma boa coisa? É uma boa coisa, né? Pronto, fica sem 92%. Que será que eles vão gostar? Da arrecadação, porque se nós só valemos para pagar, nós não valemos para opinar? Por quê? Vai atrasar o salário deles. A história de ser religioso... Mas aí se mexer no salário, aí mexe em tudo. Aí não, pronto, aí é sagrado. Olha, mas nós precisamos realmente de uma corrente aí. Quero só ver quando é que vão começar a botar a baila aí a eutanásia, né? Então, esses argumentos todos conduzem à eutanásia. Com certeza. Conduzem à eutanásia. Qual país que já está liberado? Já Suíça, Suécia, Holanda, Canadá. Lá, o negócio está brabo lá. Sim. Tem uma cápsula para a pessoa entrar e morrer tranquilamente. Não, e uma câmera de na gás. Escandinávia, Suécia, Noruega, existe um êxodo de pessoas idosas que estão fugindo de lá com medo dos seus filhos, netos... Né, obrigarem judicialmente de alguma forma a eutanásia dos seus vou carregar esse ser idosos, aqui, que um peso na minha vida. Está sendo um peso para a sociedade, um peso para a família e assim por diante. Para onde vai a humanidade? Pois é. Eu digo assim, aí eu respondo com Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, ela fez um discurso. No discurso dela, ela fala com muita coragem contra o aborto. Está no YouTube. Ela diz assim, se uma mãe pode matar o próprio filho que está em seu ventre, o que nos impede de matarmos-nos uns aos outros? Ou seja, de cometermos atrocidades ainda piores. Eutanásia,
assassinato de pessoas já nascidas que, por alguma razão, não são mais consideradas pessoas dignas de proteção constitucional, perderam seu status, tiveram seu status de pessoa cancelado pelo tirano de ocasião. Como judeus tiveram, cristãos, negros e tantas outras minorias, ciganos e assim por diante. Então, a minha tese é a seguinte: essa DPF, ela se baseia numa falsa concepção do direito, né? Então, se nós olharmos a doutrina da Igreja Católica, né, e assim, a Igreja, ela é mãe e mestra, ela nos ensina o caminho a seguir, né? Perita em humanidade. Perita em humanidade, né? Tá ouvindo confissões há 2000 anos, entende de ser humano, sabe o que funciona e o que não funciona. Nós vamos ver que a Igreja, ela tem uma filosofia do direito. Ela entende o direito de alguma forma. E do que nós estamos falando aqui hoje? Sobre direitos, direito à vida e tantos outros anexos que dependem dele, certo? E aí o que a Igreja diz? A Igreja herdou dos gregos, né? Platão, Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino, herdou uma concepção do direito, que é simplesmente a ideia de que, assim como existem leis naturais de ordem física, por exemplo, a lei da gravidade e tantas outras, que não podem ser revogadas, seria ridículo alguém querer revogar a lei da gravidade. Vai que o pessoal ingressa com alguma Vai coisa. que a DPF para ingressar. Vamos revogar. É inconstitucional a lei da gravidade. O STF, né? que é acima do bem e do mal. Então, acima do bem e do mal, sereis como deuses. Assim como existem essas leis naturais de ordem física, existem leis naturais de ordem moral, né? E quanto a essas, não nos é dado modificá-las, nós não podemos revogá-las numa canetada, né? Então, em suma, o que a Igreja ensina? Né? Que o direito não é produto da vontade humana arbitrária. O direito, ele está presente na estrutura da realidade, no ser das coisas, quando o Criador, carta de São Paulo aos Romanos, os gentios que não têm lei, têm a lei gravada em seus corações, em sua natureza. Por quê? Porque isso faz parte da criação. Quando Deus criou o mundo, Deus colocou uma lei moral que rege os atos que emanam da nossa liberdade. Ou seja, a vontade humana arbitrária não pode cancelar essas leis. Seja essa vontade expressa por meio de leis positivas aprovadas num parlamento ou por meio de decisões judiciais emanadas de uma corte constitucional, por exemplo. O direito não vem daí, da canetada dos deputados, senadores ou dos juízes. O direito vem da realidade criada. E a gente não pode bancar, Deus, sai desse trono aí, que agora eu vou me sentar, tu não sabes de nada, quem sabe sou eu vou recriar a realidade. E na minha realidade, o aborto é um mal, o aborto não é um mal. O aborto é um ato moralmente inócuo, ou até um ato de virtude. No meu mundo paralelo, na minha realidade alternativa, que eu vou inventar na minha cabeça. Então, essa é a mentalidade de muitos juristas hoje. Os juristas de antigamente descobriam a realidade. Platão falou, a lei é a descoberta da realidade. A tarefa do jurista é descobrir a lei natural que está na realidade. O jurista hoje não, ele quer inventar a lei. Fazer uma lei de acordo com o arbítrio da vontade dele. Concebendo um futuro hipotético, né? O ministro Barroso, quando assumiu, falou isso. Precisamos avançar a agenda do aborto. Eles concebem uma sociedade ideal no futuro, né? E querem impor, né? 11 pessoas impor essa suposta sociedade ideal a milhões de brasileiros. Eles podiam ir numa clínica de aborto e ver um aborto em loco. Cada dia vem um. Ou pode botar os 11 lá, eles vão ficar olhando o que vai acontecer. O braço saindo, a perna, o ultrassom com a boca. Não é possível. Não vai mudar nada. Não é possível que essas pessoas vendo isso não vão se sensibilizar. Não vai, elas sabem disso. É o que eu disse aqui ainda há pouco. Meu Deus. Não vai me dizer que as pessoas não sabem. Hoje tem acesso para tudo que você quiser. Entra no YouTube, dá um Google ali, coloca lá o nome que você quiser, você vai ver aborto um atrás do outro. Pronto. Então pronto, não precisa ir. Se quisesse mudar, se quisesse realmente refletir sobre a preservação da vida e tudo que a Constituição está recepcionando, não estaríamos discutindo aqui uma aberração dessa. Pois entendeu? Não estaríamos. Sei lá, às vezes então, a pessoa está tão cega. Eu acho que hoje a gente precisa convocar todos aqueles que nos podem ajudar para impedir que isso ande para frente.
E olha que a gente está conversando, doutor Henrique Lima, ele é, vou até repetir o título, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Rio, ou seja, uma pessoa, Bertaldo já disse para mim uma vez, que é um dos concursos públicos mais difíceis da pessoa ser aprovada. Ninguém passa. Ou seja, o doutor Henrique, ele é, além de inteligente, estudioso, estuda, ele tá até sem graça ali, mas estuda pra caramba as coisas. E é o nosso candidato ao Supremo. Se eu fosse presidente da República e pudesse nomear, estava nomeado. Estava nomeado, é verdade. Para defender, porque, caramba, quanta aberração. Quanta aberração. E você vê assim, da mesma forma, essas atrocidades que eu mencionei, né, que vieram com o socialismo internacionalista, chamado de comunismo, e também com o socialismo nacionalista, chamado de nazismo, né, esses grandes genocídios do século XX, esses horrores do século XX, assim como esses genocídios não poderiam ser legalizados, porque quando acabou a guerra, né, os comunistas se safaram porque venceram, né, os nazistas foram julgados como criminosos de guerra. E aí constituiu-se um tribunal de guerra, o Tribunal de Nuremberg. E lá nesse tribunal, sabem qual foi a defesa dos criminosos de guerra nazistas? A defesa foi a seguinte: tudo que nós fizemos estava de acordo com a lei e com as decisões dos juízes. Nada do que nós fizemos foi ilegal, do ponto de vista do direito positivo, das leis humanas. A gente tinha que obedecer. A gente tinha que obedecer, porém essa desculpa não colou. O tribunal considerou que tudo aquilo que eles fizeram afrontava diretamente a lei natural, essa lei moral natural da qual eu falei. Isso. Portanto, os direitos naturais do homem, dentre os quais o direito à vida, que foi gravemente afrontado, vilipendiado pelos nazistas, por tudo que fizeram. Todo mundo conhece a história. Então, do mesmo modo como aquilo não poderia ser legalizado, mesmo que houvesse uma lei do regime, do Führer, dizendo que tudo aquilo estava certo, que podia ser feito, que judeus não são mais pessoas, que podem ser mortos, descartados, podem virar lixo hospitalar, ou coisa que o valha. Tá? Mesmo que houvesse uma lei do Estado aprovada pelo parlamento, assinada pelo Führer, aquilo não poderia ter sido feito. As pessoas não deveriam ter obedecido porque aquele homem louco Fere a lei escreveu natural. aquilo. Exato. E aí como é que você faz com os médicos que fazem aquele o juramento de salvar a vida acima de qualquer coisa e vão ser obrigados a fazer aborto? O julgamento de Hipócrates diz Pois isso. É. Agora estão editando, estão tirando essa parte, Tão né? tirando? Nas formaturas estão tirando. A mentira. Né? Quando ele promete, o médico promete Não dá não remédio dar abortivo. veneno abortivo Isso. a ninguém, isso está sendo suprimido. Mas suprimido, mas o juramento é do cara lá e ninguém pode suprimir. Exato, ninguém pode Tem suprimir. que ressuscitar ele primeiro, perguntar, né? É como você querer pegar um romance de Machado de Assis e mudar. Eu vou botar aqui com as minhas palavras. Isso é um absurdo. O pessoal está querendo reescrever a Bíblia agora? Reescrever a Bíblia. Então, tá querendo A reescrever Bíblia de acordo com as ideologias modernas. Isso, Agora você tá vê, você antiquado. falou aí que o nazismo em Nuremberg foi julgado e que o comunismo se deu bem porque venceu, né? Isso. A parte da Rússia e tal. E aí vamos lembrar de Nossa Senhora de Fátima, que pede a consagração da Rússia, que diz que a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. Ela pede em 1917, a consagração final vai ser feita em 81, né? Pelo Papa João Paulo II. Não, foi 84. 84, pelo Papa João Paulo II, pronto. Então, olha o tempo que se deu, a sorte, entre aspas, que se deu para o azar. Pois é. Para poder disseminar pelo mundo. Sabe qual é os erros da Rússia. o Os grande erros da perigo Rússia. hoje que a Rússia deixou? Hoje, não digo nem que é de novo a implementação do comunismo nos modelos de Militante. do Marx, não sei o quê, de Engels, de não sei o que, de Lenin. Agora a questão é a grande indiferença. Indiferença religiosa, indiferença à vida. Nasceu e matou, nunca é problema, é um descartável. amontoado de células. Já está velhinho, mas está dando trabalho, mata. É um amontoado de gente que não serve para mais nada. Não tem autonomia. Tudo vai virar uma grande indiferença. O filho do comunismo é indiferença religiosa. É isso. Isso aí. Indiferença religiosa, indiferença moral, indiferença em tudo quanto é âmbito. E eu me lembro de uma coisa que o Bertaldo falou no início, que ele citou a família, né? A doutrina social da igreja. Por que a igreja católica, a doutrina social da igreja fala muito isso, da importância social da instituição familiar? Família natural, tal como nós a conhecemos, papai, mamãe e filhinhos, certo?
porque é a célula básica, a célula máter da sociedade, né? Por meio da qual os outros organismos intermediários se constituem. As igrejas, as paróquias, os clubes, as associações, as agremiações, os partidos e tantas outras organizações humanas, até que você chega a uma nação inteira, a um Estado constituído. Se você não tiver a base, que é a família, tudo se dissolve. E por que eles querem aprovar aborto e desconstruir a família? Para que a dominação política seja mais fácil. Você desagrega a sociedade perde a sua organicidade e, da noite para o dia, nós somos um bando de indivíduos atomizados, desconectados uns dos outros, porque as famílias se dissolvem e, portanto, somos massa de manobra para a dominação política do tirano de ocasião. E o aborto faz parte dessa agenda. E aí eu digo, sempre que eu falo sobre isso, assim como aquelas atrocidades nazistas e comunistas não poderiam ser legalizadas, o aborto também não pode ser legalizado por nenhum poder humano. Ninguém tem poder para isso. Mas o que o STF pode fazer então com essa DPF? O STF pode produzir um papel. Eles vão pegar isso aqui, que é um papel de 60 laudas, e vão produzir outro papel, no qual está escrita uma ficção. E que ficção é essa? De que o aborto é um ato moralmente inócuo, indiferente, ou até um ato de virtude, um direito. O aborto nunca será um direito. Nunca. Ele será para todo sempre ilegal, porque ele contraria a ordem das coisas, como Deus as criou. O papel aceita tudo, nós sabemos disso. Então eles podem amanhã, numa canetada, sentenciar e dizer que o aborto está legalizado no Brasil? Podem. Ninguém mais vai ser punido, o aborto vai crescer, vai disparar no Brasil, os bebês vão ser assassinados, porque o papel aceita tudo. É por isso que existe uma coisa chamada papel higiênico. O papel aceita tudo. Só que o que eles não podem fazer? Alterar a realidade que Deus criou. Isso eles não vão fazer. É verdade. O que é feito aqui, um dia será cobrado no juízo particular de cada um. Exatamente, principalmente desses ministros aí que vão dar o seu parecer favorável. Exatamente. Que a gente espera que não. Muito bem, a gente vai colocar na descrição do podcast, então, o endereço eletrônico, telefone e tal, onde você vai clicar, vai descobrir onde o seu não vai dar para deputado está. clicar, porque vai estar no vídeo, mas vai dar para só ver ali. Na descrição. A pessoa pode saber que é congresso, sei lá o quê, .com.br, sei lá onde Clica é ali que é. e já vai procurando também, nem fica esperando não. Vamos embora, vamos tocar para frente isso aí que a gente precisa. É isso aí, a gente não pode se omitir. Nós não podemos Pecado nos de omissão. omitir. Isso não, aí. com certeza. Gente, o assunto não é leve, não. O assunto é tenso, mas é preciso ser dito. É a necessário. gente tem que falar para as pessoas abrirem os seus olhos. Até mesmo, tem católico que fica assim, mas será que tem problema? Será que não tem? Para entender a gravidade da coisa, para entender que é algo demoníaco. O aborto é algo demoníaco, agrada ao demônio. Cada criança assassinada é uma festa no inferno. E as pessoas precisam entender isso. Deus é o Deus da criação e o demônio é o que gosta da destruição e da morte. Então, para eles é uma grande festa. Muito bem. E lembrar que quarta-feira, 12h30, a gente tem o ofício da Imaculada Conceição e também... E nosso livro Fátima, ok? Vê se dá para colocar aqui. Fátima, já entrou o ofício, agora Fátima. Aqui, ó. Aqui você tem uma fonte segura da mensagem de Fátima, tudo que Nossa Senhora falou na Cova da Iria, e dê esse presente à sua família, ao seu coração, de compreender a mensagem, porque... Nós somos devotos, sabemos que Nossa Senhora apareceu, mas esse é o momento final de combate e a gente precisa estar preparado e saber o que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos e, por intermédio deles, a todos nós, tá bem? Isso, então você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, as pessoas precisam entender o que é essa tal dessa DPF, o número dela, o que faz, esse número todo, mas a gravidade e a seriedade disso, deixe o seu like, ativa o sininho, faz tudo aí que precisa ser feito, tá bem? E agradecer. Obrigada, Henrique. Obrigado, olha, Henrique. O Henrique Lima tem tanta coisa legal para falar que a gente sabe onde embarca para um outro assunto, uma próxima vez. Gente boa assim, tem que voltar várias vezes. Estou à disposição. Tá bom? Obrigada, viu, querido? Deus te abençoe muito. Amém. Valeu. Tchau, gente, obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau.